E aí, galerinha, tudo bem? Então, depois de tudo que a gente viu até agora, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, nós entramos agora num tema diferente dentro do livro, que é ácidos e bases. Em seguida, vai vir sais e óxidos, que fazem parte das funções inorgânicas. E a gente começa vendo um pouquinho de cada um hoje. Vamos começar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula, a atividade de vocês, vai ser criar um mapa mental. Então, no decorrer da nossa aula, vocês já vão anotando aí pontos, palavras-chave, aquilo que vocês acharem importante, e aí vocês vão montar um mapa mental que vocês vão me mandar no final da semana, durante essa aula, a hora que vocês terminarem, mas lá no finalzinho dessa aula eu explico melhor como é que vai ser. O mapa mental nada mais é você pegar um assunto, que nem a gente vai começar a falar de ácidos, e aí você vai indicar várias palavras-chave aqui, vários termos que conseguem definir, aqui no nosso caso, o que são ácidos ou o que são bases. Então presta bastante atenção, já faz um rascunho aí do seu mapa mental, pega lá papel, pega a caneta, dá um pause e volta aqui quando tiver tudo em mãos. E aí você já vai dando um start aí para o começo do teu mapa mental. Faz o rascunho e no final você monta ele bem lindão para me mandar depois. Beleza? Vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que são os ácidos e o que são as bases. Por que a gente usa esses termos? Será que isso está no nosso dia a dia? É normal a gente encontrar um ácido ou uma base no nosso dia a dia? Será que tem em casa? É isso que a gente vai descobrir hoje. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre os ácidos. Então a gente tem que pensar que o ácido do latim é ácidos. Isso é a mesma coisa que a gente dizer que alguma coisa é azeda. Então o termo ácido vem do termo azedo. E isso faz lembrar aí de algumas frutas que a gente conhece que dão essa sensação de azedo, né? Chupar limão não é uma coisa muito saborosa por aquele limão super azedo. Então são coisas que a gente tem que ter cuidado. E não é provando as coisas, sabendo se elas são azedas ou não, que a gente vai dizer se elas são ácidas ou não. A gente já vai descobrir como fazer isso. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado com os ácidos é que são substâncias que provocam queimaduras na pele. Nós temos ácidos que têm uma concentração baixa, que talvez não provoque uma concentração, porque a maioria se encontra diluída, mas nós temos o limão, que é uma fruta cítrica, é um ácido cítrico, e se você fazer uso de limão lá para fazer o suco, para fazer um tererê, e não lavar bem as mãos e ir para o sol, aquela reação do ácido na pele ela vai ser catalisada pela ação do sol, pelo calor. E aí pode provocar queimaduras horríveis na sua mão. Então você tem que ter sempre o cuidado de quando utilizar alguma fruta bem cítrica, como o limão, que o limão é o mais ácido que nós temos, lavar bem a sua mão. Mas não é lavar com qualquer coisa. A gente vai falar agora sobre bases, mas vocês têm que ter cuidado em utilizar produtos que são bem básicos para poder fazer uma neutralização. O que acontece? O limão ele tem um pH muito baixo. O pH a gente já vai ver o que é. Então a gente precisa de alguma coisa que tenha um pH alto para poder neutralizar. Então você vai lavar bem a sua mão com sabonete líquido, que é um produto que tem um pH bem alto e consegue fazer bem limpeza. A gente tem que cuidar com os detergentes, eles têm pH um pouquinho mais alto, mas não tanto quanto os sabonetes. Então o sabonete é o ideal para você fazer essa lavagem, beleza? Outra coisa que a gente tem que saber dos ácidos é que os ácidos eles são formados por hidrogênios e não metais. Então a gente vai lembrar lá da tabela periódica. E aí eu tenho alguns exemplos. Então aqui eu tenho o ácido clorídrico, HCl, é hidrogênio mais cloro. Cloro é um ametal. Aqui eu tenho ácido sulfúrico, que é hidrogênio mais o sulfato, que tem enxofre e oxigênio, que são ametais. Aqui ácido fosfórico, que é hidrogênio mais fosfato, que é hidrogênio mais não metais. Então é fácil de você identificar um ácido. Mais pra frente a gente vai ver as equações dos ácidos, mas por enquanto vocês têm que saber que são moléculas que são formadas por hidrogênios e não metais. E o pH dessa substância é menor que 7.
Quem vai na piscina, quem tem piscina em casa, sabe que tem que fazer um controle do pH. Então é aí que vai entrar o nosso pH. Nós já vamos descobrir o que é esse pH e o que ele pode indicar. Mas já anota aí que o pH para o ácido ele tem que ser menor que 7. Aí a gente vai ver algumas coisas do nosso cotidiano que são ácidas. O limão que a gente já falou, né? Que é uma fruta cítrica com um sabor bem azedo. E aí nós temos o abacaxi como outra fruta cítrica. Dependendo como você pega ele, se você vai fazer suco, ele tá bem azedinho. E aí nós temos os refrigerantes. Os refrigerantes do tipo cola, que nem a Coca-Cola, eles têm um pH bem baixo, porque eles têm 2 tipos de ácido. O ácido fosfórico e o ácido carbônico, que é gerado, que é produzido pela junção do gás que tem dentro da Coca-Cola. Então a gente tem que ter cuidado com esses alimentos, principalmente com refrigerantes, são muito ácidos, porque tem um monte de problema que vem do consumo desses produtos, que a gente pode falar mais tarde. E a gente também tem o vinagre, para quem come salada aí todo dia em casa. O iogurte, ele é uma substância, um produto ácido sim, ele tem um pH de 5,5, 6. Não, você não consegue sentir, né, no paladar que ele seja ácido, porque geralmente tem uma quantidade de açúcar, mas ele é sim um produto ácido. E temos águas que têm pH abaixo de 7, que são consideradas águas ácidas. Não que elas vão queimar a mão ou que podem fazer mal para sua pele ou no consumo, mas se vocês olharem o rótulo e comecem a notar isso, existem águas que têm pH 5,5. Não são as mais indicadas, as indicadas são de pH alto, mas a gente tem muita água aí de pH baixo. Beleza, gente? Vai anotando aí, hein? E agora a gente vai começar a falar das bases. As bases, elas têm na origem nas palavras árabes. Ele vem lá de álcali. Álcali quer dizer cinzas vegetais. E as cinzas que a gente tem conhecimento hoje, elas são básicas. Isso quer dizer que elas têm uma característica bem primordial. Já comeu banana verde? Caqui verde? Caju verde? Não dá aquela sensação de ter alguma coisa amarrando na boca? Uma coisa que fica liso? Isso a gente chama de adstringência. É uma característica das bases. Não que a banana seja uma fruta básica, porque a banana é uma fruta ácida, mas ela só dá aquela sensação de adstringência. Então, aquela sensação de amarrar, de ficar alguma coisa estranha na boca. É isso que uma base causa, né? As bases, elas também provocam queimaduras, mas elas provocam aquela sensação escorregadia. Quando você, quem limpa a casa aí, já trabalhou com sabão em pó ou com água sanitária, tipo que boa, se você encostar, né, na solução, você sente que a mão ficou mais lisa, né? É essa sensação que essa adstringência, que esses produtos básicos causam. Isso não tá difícil para vocês testarem, né? Só façam esse teste ali de colocar o sabão em pó quando ele está misturado na água. Água sanitária não precisa provar, hein, gente? Tem que ter muito cuidado com a água sanitária, que ela é um produto bem tóxico e ela provoca, sim, queimadura na pele, dependendo da forma que você usa. Belezinha? As bases a gente reconhece porque elas são formadas por metais e OH, oxigênio e hidrogênio, que é o que a gente chama de hidroxila. Então aqui uns exemplos de bases. Então a gente tem aqui o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Sódio é um metal e aí vem seguido da hidroxila. É assim que a gente reconhece a base. Então aqui no hidróxido de cálcio eu tenho o cálcio, que é metal, e a hidroxila. E aí nós temos hidróxido de alumínio, alumínio que é metal, e a hidroxila. Então não é difícil a gente reconhecer ácido e base. É só lembrar qual que é o cara que predomina ali. Para os ácidos tem que começar com hidrogênio, para as bases tem que terminar com OH, que é hidroxila. E as bases, elas vão ter um pH maior que 7. Belezinha? Os exemplos de base que a gente tem no nosso cotidiano, sabão em barra. O sabão em barra são produtos que têm um pH bem alto, né? Porque é utilizado geralmente
um hidróxido de sódio ou soda cáustica, que nem é conhecido, diabo verde, que é assim vendido um produto no mercado, é uma soda praticamente quase pura. E ela é muito utilizada para produzir sabão. Junto com sabão de álcool, aí tem mãe, tem vó que faz, tem a vizinha, sabão de álcool, sabão de gordura animal, sabão com resto de óleo de cozinha. Então é uma forma de você produzir uma substância básica, que vai ter um pH alto e geralmente é utilizado para limpeza. O sabão em pó também é uma base, também são produtos básicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente já falou dele antes ali. O sabonete, né? Sabonete líquido, o sabonete líquido às vezes tem um pH maior do que o sabonete em barra, mas isso vai variar de marca para marca. E aí nós temos também uma substância que se toma, né? Que bebe quando você sente azia, queimação no estômago, que é o leite de magnésio. Tem várias marcas, se você olhar na geladeira, às vezes você até tem em casa e não sabia. Ele é uma mistura, a gente chama de suspensão, é como se fosse um líquido branco misturado com um pó branco. E aí quando você vai tomar, quando tem essa queimação, se você está ruim do estômago, você tem que agitar, porque a partícula é tão pesada do hidróxido de magnésio que ela vai para o fundo do recipiente. Então, isso aqui também, a gente tem que cuidar que as bases não são só produtos de limpeza, né? E especificamente bases do estilo remédio, hidróxido de magnésio, de alumínio, são para evitar azia ou queimação do estômago. Mas a gente tem que ter muito cuidado tanto com ácidos e com base, não pode manipular isso de qualquer forma, belezinha? Então anotando aí no mapa mental, no rascunho de vocês, dá um pause, anota o que a gente falou até agora para a gente poder continuar. Tudo isso que a gente falou agora, descobrir se é ácido ou se é base, depende do pH da substância. O que é o pH? Vocês conhecem essa planta? A gente chama de hortênsia. Ela é uma flor que ela parece que tem várias cores, mas não tem. A cor da flor dela, quem tem hortênsia em casa aí pode reparar, às vezes ela começa azul, você ganhou, você plantou, ela estava azul, e aí no decorrer do tempo a outra florada veio de outra cor, ou veio bem verdinha, ou veio rosa. Isso acontece porque altera o pH do solo. Então eu sei que o pH ali do meu jardim está ácido quando essa hortênsia ela vem na cor azul. Eu sei que o pH do meu solo está básico quando a hortênsia aparece na cor rosa. Então o pH ele é um indicativo da acidez ou da alcalinidade e basicidade de algum produto. Então abaixo de 7, as minhas substâncias são ácidas. O 7 quer dizer que ele é neutro, ele não é nem ácido e nem básico. E acima de 7 eu tenho substâncias básicas ou também alcalinas, os dois termos estão corretos. Então essa escala de pH a gente vê muito também, você pode dar uma olhadinha nos rótulos aí de água, tem várias substâncias que trazem esse pH. Quem tem piscina em casa, que faz o tratamento em casa, né, que faz por conta própria, tem um indicador nos papéis de tornassol que indicam o pH da água quando ele muda de cor ou não. Então são vários fatores para a gente analisar aqui. Aí a gente tem vários exemplos de pH aí no nosso dia a dia. Então se a gente for falar aqui do ácido clorídrico, que era um exemplo que eu tinha dado antes, o ácido clorídrico, ele é um ácido que ele tem um pH super baixo. Ele vai ficar ali entre 0,1 até 1,5. Aqui nessa caixinha, que é uma bateria de carro, ele é composto, a bateria do carro tem ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido muito forte, assim como o ácido clorídrico. E o pH dele é 0,8. Então ninguém mexe nesse ácido com a devida proteção. E aí nós temos o limão, esse limão Tahiti, o verde que a gente conhece aqui na nossa região, ele tem pH 2. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o limão, porque o pH, quanto mais baixo ele for, mais forte é esse ácido. E aí, mais queimadura ou corrosão pode provocar, né?
2,4 nós temos o vinagre. E olha aqui o tomate ele está em 4,5 do pH. O tomate é uma fruta que também é ácida. E aí nós temos a chuva. A água da chuva geralmente é ácida por causa da poluição dos contaminantes que a gente tem no ar, né? 5,5 geralmente é o pH. Para ser chuva ácida, aquela chuva que vai provocar corrosões, que vai trazer uma acidez naquilo que toca, ela tem que ser abaixo de 5,5, beleza? E aí nós temos o leite. Leite também é uma substância ácida. Lembra do iogurte que era ácido? Então, o iogurte vem do leite, então é ácido também. Então ele tem pH 6,4. A água da torneira, geralmente, ela está regulada para ter um pH neutro, 7. E aí nós vamos para os ovos. Os ovos, proteína, pH 8,5, já é um pH alto, um pH bom para consumo. E aqui nós temos também, olha aqui, ó, sabonete líquido, pH 10. pH 10 excelente para você lavar a mão quando você mexe com fruta cítrica, quando você mexe com sabão. E a gente vai subindo ali para água sanitária, né? Soda cáustica. Então tem vários produtos. A soda cáustica ela vai ficar aqui em 13 de pH. E a nossa escala vai até 14. Então a escala de pH ela varia de 0 a 14. Então quanto mais perto de 14, mais básico, é tóxico e é corrosivo. Quanto mais abaixo de 7, quanto mais próximo de 0, é mais ácido, também mais tóxico e mais corrosivo. Então esse pH das substâncias é para a gente conhecer um pouquinho sobre os ácidos e as bases e vocês indicarem ali o que vocês têm em casa que vocês acham que se encaixa aqui nessa escala. Dá uma olhadinha lá os produtos de limpeza, alguma coisa que está lá na geladeira, o iogurte, a água que você está tomando, né? A Sanepar mesmo traz um relatório lá na fonte de água indicando o pH da água. Então não é tão difícil assim a gente visualizar esse contexto. E aí nós vamos para o desafio de vocês que eu já falei lá no início da aula. Eu quero que vocês façam um mapa mental sobre ácidos e um mapa mental sobre as bases. E aí você vai montar bem bonitão lá e vai enviar a foto do seu mapa mental nesse link abaixo que eu vou deixar na descrição dessa videoaula, que é uma pastinha lá dentro do OneDrive que vocês vão escolher a turma de vocês e vão salvar lá a foto do mapa mental de vocês. Pode colocar o mapa mental numa folha só, tira uma foto só, que aí fica mais fácil, né? Vai ter um arquivo por aluno. E aí não esquece de salvar essa foto com o número e o nome de vocês. Essa pasta ela vai ficar livre para receber esse trabalho, os mapas mentais de vocês, até o dia 30/5, até sábado. Então dá tempo de rever essa aula, dá tempo de anotar os tópicos importantes, dá tempo de fazer um mapa mental bem legal, bem colorido, bem divertido, com a cara de vocês. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado que eu tento te ajudar. Abraço e até a próxima aula!